Olá pessoal, tudo bem? A gente vai ver aqui a nossa aulinha sobre razão e proporção e depois também ver regra de 3 simples, tá? Primeiro falar sobre razão e proporção, primeiro vamos definir o que é cada um desses termos. O que vai ser uma razão na matemática? A razão é a comparação de dois valores por meio de uma divisão. Isso vai vir a ser a razão, tá? Então imagina o seguinte exemplo. Em um concurso, a cada 5 candidatos, um passa. Então aí nós temos uma razão de aprovados para candidatos, por exemplo. Eu posso fazer uma comparação entre o número de aprovados e o número de candidatos por meio de uma razão. Então, eu falei que é um aprovado a cada 5 candidatos, então aqui eu tenho uma razão de 1 para 5. Eu vou ler isso aqui, pessoal, como 1 para 5. Não leia que nem fração. Aqui é razão. Não leia 1/5, senão você tem um entendimento errado da situação. Sempre que falar a palavra razão, leia assim: 1 está para 5. Ou seja, eu tenho um aprovado a cada 5 candidatos. Então, razão é comparar dois valores por esta divisão, tá? Outros exemplos. Vamos falar de outros exemplos aqui. Imagine uma receita de bolo, tá? Para fazer um bolo eu utilizo 3 ovos, tá? Então vamos lá, razão, bolo para ovo. Então a cada um bolo eu utilizo 3 ovos, então tem uma razão aí 1 para 3 na comparação bolo e ovo. Ok. Aí, pessoal, qual vai ser a ideia de proporção? Vamos continuar nessa ideia aqui. Então, para fazer um bolo, utilizo 3 ovos. Então, se eu for fazer 2 bolos, claramente eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar 6 ovos, né? Evidente isso, lógico. E isso aqui que eu montei é justamente uma proporção. O que vai vir a ser uma proporção? A igualdade entre duas razões. A proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Então eu leio 1 está para 3, assim como 2 está para 6. Eu tenho essa igualdade, tá? E qual é a propriedade fundamental de uma proporção? É que a multiplicação dos seus extremos é igual à multiplicação dos seus meios. Como assim? O que é extremo, o que é meio? Quando eu leio 1 está para 3, assim como 2 está para 6, extremos é o primeiro e o quarto número a ser citado, ou seja, 1 e 6. Meios é o segundo e o terceiro número a ser citado, nesse caso, 3 e 2. Tá? Então aqui, nessa ideia que a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios, 1 vezes 6 é igual a 3 vezes 2. E de fato é, né? 1 vezes 6 é 6, 3 vezes 2 também é 6. Então, provo essa igualdade. Essa é a propriedade fundamental da proporção. É o famoso multiplicar cruzado, né? Multiplicar em cruz. Tudo bem? Beleza. Então, aqui eu tenho a ideia de proporção. Igualdade entre duas razões. Antes da gente seguir para exercícios, algo importante a gente falar exemplos de razão. No cotidiano nós temos alguns exemplos de razão. Por exemplo, no velocímetro do carro aparece a velocidade, em quilômetros por hora. Aquilo é uma razão que nós utilizamos no nosso cotidiano. A velocidade é a razão da distância em quilômetros pelo tempo em horas. Tá? Outro exemplo também de razão é escala. Sabe a escala de um mapa, em geografia, né? Ou até outro tipo de escala, a escala de um desenho de engenharia civil, a planta de um prédio, a planta de uma casa. Ninguém vai fazer esse desenho em tamanho real, né? Esse desenho é feito em quê? Em escala. Por exemplo, pode aparecer lá escala 1 para 500. O que significa isso? A cada 1 centímetro no desenho, eu estou representando
500 centímetros da realidade, tá? O que vai vir a ser 5 metros, por exemplo. Então, eu vou fazer o projeto de uma casa ou o projeto de um apartamento, eu não vou fazer esse desenho nas dimensões exatas. Então, eu utilizo o quê? Uma escala, tá? É um tipo também de razão. Outra razão que também é muito utilizada, aí que vai bastante em concursos, em vestibulinho, é a ideia de densidade demográfica. Vocês já devem ter visto isso em geografia. O que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por área. É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui também é um tipo de razão. Tá, pessoal? Que nem, por exemplo, quem tem mais habitantes? A cidade de São Paulo ou o estado de São Paulo? O estado de São Paulo tem mais habitantes. Beleza. Joia. Só que quem tem uma densidade demográfica maior? Porque o que é a densidade demográfica? A quantidade de habitantes a cada quilômetro quadrado. Ou seja, qual a maior intensidade de pessoas em uma determinada área. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem muito mais pessoas dentro daquela área. No estado é mais espaçado, apesar de ter mais habitantes, tem muito mais área. Então, neste exemplo, a densidade demográfica é muito maior na cidade de São Paulo, a capital, do que o estado propriamente em si. Tá bom? Eu falo dessas três em específico porque são alguns exemplos de razão que sempre caem nas provinhas, tá? Então, para a gente sempre se situar em cima delas, tá? Agora eu vou pegar e fazer alguns exercícios da lista, tá bom? Então, pessoal, aqui na lista da parte de razão e proporção, nós temos 6 exercícios, tá? Vou pegar para fazer com vocês o exercício 4 e o exercício 2, tudo bem? Então, olha só esse exercício 4. Fala assim: o município de Piraúba possui uma área de aproximadamente 144 km² e sua população é de quase 11 mil habitantes. Qual a densidade demográfica aproximada do município de Piraúba, sendo que densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e sua área. Então, ele fala que a densidade demográfica é a razão entre habitantes e área. E aí você tem aqui as 4 alternativas: 1,44 habitantes por quilômetro quadrado, 13 habitantes por quilômetro quadrado, 76 habitantes por quilômetro quadrado ou letra D, 133 habitantes por quilômetro quadrado. Tá. Pessoal, aqui você simplesmente vai ter que lembrar que razão é comparar dois valores pela divisão, montar essa divisão e efetuá-la. Só que nós temos que ficar muito atentos, tá? Por que temos que ficar atentos? Esse exercício ele é feito para você escorregar no casco de banana, tá? Porque olha só, quando ele fala razão, você pode até lembrar, poxa, é fazer um dividido pelo outro. E como na ordem aparece primeiro 144 e depois aparece 11 mil, e esse mil também, esse 11 mil não está 11, não está o algarismo 11.000, está 11 e aí escrito com letras 1000, é muito fácil a pessoa se confundir e fazer o 144 dividido por 11, que dá 13, essa divisão, 144 por 11, dá 13, que é exatamente a letra B. Então a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: a razão da densidade demográfica não é área por habitante, como dá a entender no 144 dividido por 11, que é a ordem que a gente lê, porque o nosso cérebro é isso, ele está acostumado a ler essa ordem, então você já vai fazer essa divisão. Apareceu o 144, depois o 11, essa divisão dá exata e vai dar uma alternativa. Você já vai lá, cuidado, a razão é número de habitantes por área. Então você vai ter que pegar o 11.000 e dividir pelo 144. Tudo bem, turma? Pode parecer bobagem por eu estar falando isso, mas não. Na hora que você vai fazer esse exercício sem parar para pensar nisso, é muito comum você fazer 144 dividido por 11. Tá? Então vamos lá fazer 11.000 dividido por 144, porque é a quantidade de habitantes pela área.
Então, a densidade demográfica aqui é a quantidade de habitantes, 11.000, dividido pela área, que ela era de 144. Então, tá. Aí você vai ter que fazer, de fato, essa divisão, já que as alternativas aparecem com as divisões concluídas. Então, você vai montar 11.000 dividido por 144, certo, turma? Ó, 1 é menor que 144, 11 é menor, 110 é menor, vou ter que pensar aqui como se eu juntasse 1.100. Bom, aí, outra coisa que acontece aqui, olha só, 1.100 dividido por 144, pessoal, ninguém tem decor a tabuada do 144, né? Ninguém decorou a tabuada do 144. Eu vou dar aqui algumas dicas que podem ajudar vocês na hora de pensar isso um pouquinho mais rápido. Não ter que ficar fazendo 144 mais 144, aí são vezes 2, mais 144, aí são vezes 3, né? Tá? Para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Tenta entender. Pensa comigo. 144 vezes 10 seria só aumentar um zero. Sempre que a gente multiplica por 10, a gente aumenta um zero. Então essa multiplicação por 10 do 144, né, estou pensando aqui nele, ficaria 1.440. Olha. Vamos pensar, só que daí deu um valor maior, né? Agora pensa comigo. Quanto é a metade de 1.440? Poxa, a metade de 14 é 7, metade de 40 é 20, dá 720. Mas por que eu estou falando da metade do 1440? A metade de 1 vezes 10 é o vezes 5. Então, ó, sem pensar muito, eu já tenho dois pontos na minha tabuada. O ponto final e o ponto intermediário. Eu já sei quanto é o vezes 10 e já sei quanto é o vezes 5. Como? Só aumentei um zero e dividi por 2. Tá? Uma dica aí para vocês quando tem que pensar em tabuadas muito grandes assim. Agora sim, poxa, não, é maior que 720 e menor que 1440. Então está nesse intervalo entre vezes 10 e vezes 5. Agora sim, se você quiser ter a segurança de ir somando 144 a partir do 720, tudo bem, tá bom? Tudo bem. E aí você vai chegar lá. Eu já vou colocar agora aqui o valor, só quis passar essa dica para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui o valor, vai caber 7 vezes o 144, tá? 7 vezes 4, 7, 14, 28, fica 8, sobe 2, 7 vezes 4, 28, mais 2, 30, fica 0, sobe 3, 7 vezes 1, 7, mais 3, 10, 1.008. Aí eu vou fazer essa subtração. Então dá para fazer 0 menos 8, vai ter que cortar, só que o vizinho aqui é um 0, então eu vou ter que cortar aqui desse outro 1. Deixa eu pegar outro por aqui de caneta para ficar bem representado. Então eu vou ter que cortar aqui, aqui vira 0, aqui vira 10. Aí corta, aqui vira 9 e aqui no fim vira 10. Beleza? Vamos lá. 10 menos 8, 2. 9 menos 0, 9. Aí ficou 10 menos 10, 0. Posso esquecer essa parte da esquerda. Fica aí 92, aí desce esse 0 aqui. 920. Aí, poxa, a gente viu que vezes 7 dá 1008. O vezes 5 é 720, só pode ser o vezes 6. Não é verdade? Por quê? O vezes 7 ficou maior que 1008. O vezes 5 está bem menor. Então vai ser o quê? O vezes 6, né, turma? Coloco o 6 aqui. 6 vezes 4, 6, 12, 24. Fica 4 sobre 2. 6 vezes 4, 24. Mais 2, 26. Sobre 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Beleza, se eu fizer essa subtração, aqui vai cortar, fica 1, aqui 10, 10 menos 4, 6, 91 menos 86 é 5, 56. Se fosse para eu continuar, coloco vírgula e adiciono um 0. Mas aí, turma, a gente pode jogar pensando nas nossas alternativas, até porque ele pediu a densidade demográfica aproximada. É a letra C, 76. Né? Então, já concluiu meu exercício, aqui é letra C, tudo bem? Pode ir. Pessoal, agora o exercício 2 da nossa lista aí de razão e proporção,
ele fala o seguinte, ó. Uma loja de doces comprou alguns tabletes de chocolate branco e outros de chocolate ao leite, num total de 144 tabletes. Se a razão entre os tabletes de chocolate branco e os de chocolate ao leite nessa ordem foi de 2 para 7, então o número de chocolates ao leite comprado é quanto? E temos as alternativas aí. Turma, então ele me dá um total. O total de chocolates comprados é 144 e fala que compraram chocolates ao leite e chocolates branco, mantendo uma razão de branco para o leite. É importante a ordem, tá, pessoal? A razão, ele falou branco para o leite, então branco em cima, leite embaixo, tá? Então, e ele fala que essa razão é de 2 para 7. O que significa isso? A cada 2 chocolates brancos comprados, ele comprava 7 chocolates ao leite. E, no fim, eu quero saber o total de chocolates ao leite comprados. Tá? Turma, exercício de razão onde te deu o total. Esse total está distribuído entre 2 ou mais partes. No caso aqui, 2 partes, uma parte de chocolate branco, outra parte de chocolate ao leite. Distribuído, não dividido. Não está dividido por 2 esse 144. Não, está distribuído entre alguns chocolates brancos, alguns ao leite. E ele passa essa razão, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pensar numa soma desses valores. Por quê? Antes de eu fazer as contas aqui, eu quero que vocês... Quero tentar explicar para vocês o porquê da conta que eu vou fazer. Imagina o seguinte, esqueça um pouco a ideia do 144, que é o total de chocolates comprados, e pense nessa ideia da razão 2 para 7. E pense que é você no mercado lá. Você tem que comprar chocolates na razão 2 para 7. 2 brancos para 7 ao leite. Turma, para eu manter essa razão 2 para 7, no mínimo, quantos chocolates eu preciso comprar? No mínimo, eu vou precisar comprar 9 chocolates. Da onde surge esse 9? E esse 9 é crucial para terminar o exercício, pessoal, para fazer esse exercício. Acompanha comigo. Comprei 2 chocolates brancos, tenho que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chocolates ao leite, para eu manter a razão 2 para 7. Então, para eu manter essa razão 2 brancos com 7 ao leite, no mínimo, eu preciso comprar 9 chocolates. Tudo bem? Então, para manter uma razão 2 para 7, no mínimo, eu preciso comprar 9 chocolates. Tá? Ah, mas eu vou comprar mais do que 9. Tudo bem. Eu quero comprar mais do que 9, mas ainda quero manter essa razão 2 para 7. Ah, então eu vou comprar mais 2 chocolates brancos e mais 7 chocolates ao leite. Tudo bem? E assim por diante. Para manter essa razão 2 para 7, é como se eu tivesse que comprar de 9 em 9 chocolates. Então, turma, o que eu vou fazer? Agora eu volto a lembrar do meu total. Eu não comprei 144 chocolates no total. Eu vou fazer 144 dividido por 9. Entendam que isso aqui é como se fosse uma fileira de compras. Para manter 2 para 7, eu tenho que fazer essa fileira de compra, 2 brancos e 7 ao leite. Eu vou fazer 144 dividido por 9 para saber quantas vezes eu faço essa fileira de compra. Sabendo quantas vezes eu faço essa fileira de compra, para saber o total de ao leite, é só multiplicar por 7. Mas, primeiro, eu tenho que pegar o total e dividir por 9 para saber quantas vezes eu faço isso aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o porquê da divisão por 9. Tá? Então, é como se eu tivesse que somar essa razão. 2 mais 7. Porque esse total está dividido em 9 partes. Dessas 9 partes, 2 são de chocolate branco, 7 de chocolate ao leite. Tá bom? Então, agora sim, vamos para os cálculos. 144 dividido por 9. Junta aqui o 14, cabe uma vez o 9 só. 14 menos 9 é 5. Desce aqui o 4. 54, cabe 6 vezes 9, que é exatamente 54. Zerou. 16. O que significa esse 16? Então, eu faço essa compra aqui
16 vezes. Eu faço essa ideia de compra 16 vezes. Se o exercício tivesse pedido para eu saber a quantidade de chocolates brancos, 16 vezes 2. Mas ele pediu para saber a quantidade de chocolates ao leite. Então agora eu faço 16 vezes 7 para terminar. 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Fica 2 sobre 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 112. Então foi comprado 112 chocolates ao leite. Beleza, pessoal? Pode ver que se eu fizer 16 vezes 2, dá 32 chocolates brancos. 32 mais 112, eu volto no 144. Tá, pessoal? Então, o segredo aqui é entender essa divisão por 9, tá? Mais uma coisinha para eu falar. Vai ter alguns exercícios que não vai ter que ser só uma razão por 2. De cabeça eu lembro do exercício 6 da lista, tá? Que ele fala que vai pegar tem um total de dinheiro que vai ser dividido diretamente proporcional em 3 partes. Qual vai ser a diferença? Em vez de somar 2 valores, você soma 3, aí faz essa divisão por esse total e aí multiplica por cada uma das 3 partes para saber o seu respectivo valor. Tudo bem?